E aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só que prazer que eu tenho de estar aqui com Christian Malheiros, uma das estrelas, um dos astros de Sneak de Pisante Novo, animação que chega em breve aos cinemas. Christian, prazer estar mais uma vez aqui contigo, meu velho. Prazer todo meu, Marcelo. Sempre muito feliz de falar com o Papo de Cinema. Bacana. Christian, me diz uma coisa, eu vou começar te fazendo uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo traiçoeira. Como é que é fazer a voz de um tênis? Você disse assim, gente, deixa eu tentar entender a psicologia deste tênis. Cara, para mim é uma novidade é, muito grande fazer uma animação, dublar uma animação e dar voz, né, a um personagem. Eu acho que se fosse um personagem humano, seria um desafio gigante. Mas por ser um tênis, né, um objeto inanimado que passa a ter sentimentos né, sentimentos como os nossos, isso para mim foi um grande desafio. Mas eu olhei para aquilo e falei, meu, eu quero fazer isso, quero ver qual que é. Então tem uma coisa na construção que eu acho que é interessante, que quando a gente como ator, quando a gente vai atuar, né, né, na câmera, existe uma coisa que a gente vai colocando elementos e a gente vai trazendo elementos. Nessa coisa da dublagem, né, os elementos já estão ali, você tem que dar conta deles. Então existe todo uma intenção, existe todo um movimento que já está colocado ali em tela, que você tem que ressignificar aquilo na tua linguagem, na tua voz. Então tem coisas também que a gente traz, mas também sempre sendo muito fiel ao que está ali na tela. Então, para mim, foi uma das coisas mais loucas que eu já fiz na minha vida até agora, foi dar vida a um tênis, a uma unidade, né? Não ao par. Então, É. é muito louco, é muito louco. Eu adorei. Vamos receber o mais bravo, Chris Paul! Parabéns pro nosso vencedor! É o meu número, eu ganhei! Esses tênis vão mudar tudo! Fiquem bem aqui. Ah, um pé! Ele colocou um pé em mim! Eu gostei dele. Tu tinha uma voz de referência, imagino que também isso mude completamente o processo, porque tu não tá fazendo uma voz original do filme, tu tá fazendo uma dublagem, e aí eu queria saber o quanto tu conscientemente se aproximou dessa voz original, ou tu disse assim, não, eu preciso meio que dar uma esquecida a partir de determinado ponto para fazer uma voz que seja minha, né, com toque meu. Então, essa voz original, que é uma voz muito forte, eu ouvi e entendi, na realidade, o que era aquilo, mas eu falei, não consigo reproduzir isso. Então eu preciso colocar algo meu. Então eu peguei essa voz e dei uma encorpada no que eu achava que seria algo acessível também para o nosso público, né? Porque, querendo ou não, quando a gente vai dublar, o que é mais interessante o tempo, tanto da comédia, quanto do drama, quanto de entonação de voz, no inglês é totalmente diferente. Então, às vezes, eu ouvia e falava, meu Deus do céu, eu não entendi essa intenção, né? Mas aí eu tenho que olhar para aquela cena, entender qual que é aquela situação e falar, não, então seria a gente interpretaria aqui no Brasil em português, a gente interpretaria essa situação, né, nesse lugar, esse personagem passando por isso, seria dessa maneira. Então a gente tem que meio que ressignificar todas as intenções, e sendo fiel ao que tá sendo posto ali. Então, teve um trabalho de encorpar um pouco mais a minha voz, que ali também é algo que é na hora, né? A gente vai, a carruagem ela vai acontecendo, a gente vai fazendo na hora, mas também tem uma questão de da gente ressignificar as intenções. Muitas vezes, às vezes, em inglês, eles têm um jeito de falar um pouco mais tranquilo e a gente é um pouco mais histriônico, né? Então, na realidade, é entender que, ó, aqui, para o público brasileiro entender, eu vou ter que dar uma carga um pouco a mais. Então, é meio que um dosador ali que a gente tem que estar fazendo a todo momento. Agora, até mesmo o marketing do filme está celebrando uma coisa que eu acho muito legal, que é, né, meio que uma renovação da tua parceria com o JP, né, do Sintonia, desse grande sucesso da Netflix. E vocês estão juntos. Eu falei mais cedo com o JP, e aí eu disse assim, JP, deixa eu dizer uma coisa que eu acho que eu desconfio, assim, a gente vê os personagens de vocês juntos e diz, que legal, não sei o quê, mas vocês não gravaram juntos, vocês gravaram de maneira solitária, ou seja, no dia a dia do trabalho, essa parceria não existiu. Tanto que o JP disse assim: tem falas que eu nem vi
Tem falas que eu nem ouvi, falas do Christian que eu nem ouvi ainda. Então, assim, é uma parceria que a gente vai ver renovada na tela, mas o processo da dublagem deve ter sido um processo solitário, né? Ah, é muito solitário, né? É muito solitário. Eu vou te falar que 99% das falas do JP eu não ouvi, porque, enfim, ele já tinha dublado, mas ainda não tava trabalhado na versão que eu tava ouvindo, né? E também, pelo que eu entendi na dublagem, eles até fazem assim, geralmente. Mesmo que algumas pessoas já tenham dublado, você sempre vai ouvir o original. Isso que eu achei bem interessante, porque é um outro desafio, né? Então, quando eu ouvi a voz dele, que eu pedi, falei, gente, coloca aí alguma coisa do JP só pra eu entender como que tá. Mas me deu uma saudade, me deu um negócio, eu falei, caramba, que legal seria a gente junto fazendo isso, né? Mas a dublagem ela tem um outro ritmo de trabalho que é muito interessante, é um exercício muito grande para o ator, e isso para mim foi isso. Eu estou ansioso para ver, porque eu realmente não vi, não sei como que as intenções que ele deu, eu não sei, eu estou ansioso para assistir para ver como que funcionou como foi esse match aí. Precisa de alguém que manja da quebrada. Com você como guia, não tem como dar errado. Pedrinha, Pedrinha, eu fui atingido. Eu tenho que achar minha irmã. Como que a gente vai conseguir achar um tênis numa cidade grande como Nova York? Eu até podia ajudar vocês, parceiro. Você é sua mãe? Ei, minha mãe era uma lobotã. Ah, tá. Sua mãe era de liquidação. Vamos falar um pouquinho do teu personagem, do Beto, que eu até brinquei com o JP. O personagem do JP, ele começa o filme meio playboy. Não quero ir pra rua, se me riscar eu vou... não gosto disso, quero ficar na prateleira. E o Beto é um personagem, até a gente não vai dar spoiler aqui, mas o Beto é um personagem que ele é da quebrada. Ele tá na rua, ele conhece todas as vielas, ele conhece quem tem as informações, e ele tem uma história que a gente vai saber só no final, né? Só no final, ou seja, você vai assistir o filme, você tem uma revelação muito legal sobre o personagem do Christian no fim do filme, que fala um pouco de algumas lições interessantes que ele aprende e que ele também ensina para o personagem do JP. Existe esse aprendizado mútuo. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu personagem à luz da questão de que vocês estão fazendo um filme infantil, né? É um filme cujo público principal é o público que são crianças, jovens, pré-adolescentes, enfim. E aí o teu personagem tem uma coisa muito legal, né? Que é isso, que é da sobrevivência, mas também de saber lidar com certos sentimentos, né? Só que depois que eu dublei esse personagem, eu não consigo mais olhar para um tênis de uma maneira diferente. Eu saí olhando eu depois da cabine saí olhando pros tênis assim, eu disse, por que eu tô olhando para baixo, gente? Total, você falou assim, o que esse tênis tá pensando, assim, sabe? E eu acho que isso é uma das grandes magias do cinema, que é dar vida e fazer a gente acreditar em coisas que parecem que são impossíveis, né? Um tênis falar, né? A princípio. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que é muito positivo, e quando a gente ressignifica sentimentos humanos, quando a gente fala sobre amizade, quando a gente fala sobre parceria, quando a gente fala sobre, né, pessoas até maldosas, numa linguagem mais acessível, onde o público mais novo consegue entender, eu acho que é importante isso, né, que a gente está falando com as pessoas, com as crianças, com os adolescentes, que como que funciona a vida na realidade, né, dando um gostinho do que é a vida. Então, fazer esse personagem, o Beto, é muito interessante, porque ele é um tênis, né? Enfim, ele foi um tênis de um grande jogador de basquete, e aí ele chega um momento que ele tem um desuso, né? Ele fica mais acabado, e aí ele enfim, acabado, é jogado. Ele, enfim, acontece essa loucura toda, se perde, vai pra rua. Então você vê que é um cara que ele precisou sobreviver. Talvez ele tenha até chegado na rua meio que como um Theo, né? Meu Deus do céu, como assim? Mas você vê que ele vai criando experiência, e aí, de uma certa forma, ele se aproxima por uma questão de interesse, né? Ele começa a ver, pô, eu quero esse tesouro que esse cara tem aí, né? E depois ele acaba descobrindo que, cara, esse é o amigo que eu gostaria de ter. Esse é o cara que eu quero ajudar, eu realmente quero ajudar esse cara de verdade. Então eu acho que é um personagem muito bacana, porque você vê que, de uma necessidade, ele constrói uma amizade com um outro tênis que é improvável, né? É um outro tênis que não sabia nem o que era pisar no chão. Então eu acho, e depois acaba que né, tem essa troca, né, do Theo dar algumas joias pro Beto, né? Tipo, toma aqui, pra mim não faz mais sentido ter essas joias. Tem outras coisas que eu ganhei que é mais interessante, caminhando com você. Então acho que é uma parceria muito bonita assim que se constrói.
Então, para mim, é um filme muito bonito para mostrar para uma galera mais jovem como que funcionam as relações humanas, né? Que não é o meu lugar. Qual que é a rota de fuga dessa prisão? Tecnicamente, não é possível. Ai, ok. Temos que ir pra Zona Norte. Super rápido. Meu nome é Raíssa Leal. Vamos aí. Quê? Eu vou vomitar. Christian, um grande prazer falar mais uma vez contigo, meu querido. Parabéns pelo trabalho, né? Que venham mais dublagens. E sim, fiquem ligados, a voz do Beto é do Christian, por mais que vocês fiquem assim, gente, mas essa voz não é a do Christian que eu ouço normalmente, porque ali ali é composição, Brasil. Ali é outra parada, ali é trabalho de ator. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Tamo junto. Tamo junto. Assistam o filme dos cinemas, que estreia no dia 17 de abril. É isso. Abração.